Hoje eu vou ter a honra e o prazer de conversar com Arlindo, mais conhecido como Arlindo Leão. Ele é o Arlindo Ferreira Gomes Neto. Ele começou precocemente aos 13 anos de idade no universo do jornalismo, do jornal, juntamente com o pai dele, que é um vulto da cidade de Parnaíba, Batista Leão, né, que esteve à frente do jornal A Libertação, jornal esse que teve ali início meados dos anos 80 e foi continuou em circulação até 2004. E, se eu não me engano, depois você pode me corrigir, eu acho que foi um dos jornais mais longevos que nós tivemos aqui nessa região. Meu caro Arlindo, muitíssimo obrigado. Eu tive lendo o seu portfólio atentamente, inclusive, né? Você que trilhou o caminho não só da política, do turismo, do esporte, da cultura, principalmente, né? Foi secretário de cultura, foi secretário de turismo também, atuou na área política, do esporte também, inclusive desde jovem você já tinha uma coluna esportiva, né? Mais uma vez, eu agradeço demais você ter aceitado o convite e vir participar do Literano Pluriarte. E eu queria que você começasse aí falando para o nosso público como foi essa sua iniciação, ainda tão jovem, ainda uma criança praticamente, no universo do jornal. Paulo, primeiramente, eu gostaria de agradecer a gentileza do seu convite para estarmos hoje aqui participando do seu programa Literando Pluriarte. Ao tempo também em que eu cumprimento o meu nobre amigo, o Dr. Manuel Domingos, né, que é o proprietário aqui deste espaço histórico, que inclusive é tombado em âmbito federal. Aqui cedia uma das maiores bibliotecas de ciências sociais do Piauí. E, inicialmente, os meus agradecimentos a você, Paulo Veras, e ao meu nobre amigo, Dr. Manuel Domingos. E aproveitando aí a sua fala, diga-se de passagem, esse prédio ele praticamente acompanhou toda a história da cidade de Parnaíba, né? Perfeitamente. É o endereço comercial de Ranulfo Torres Raposo, avô do professor Manuel Domingos, né? Exatamente. Então vamos lá, me fale aí dessa sua iniciação. Aos 13 anos de idade você já estava ali, né, trilhando as letras dos jornais juntamente com teu pai, que é o Batista Leão. E Paulo, meu pai, ele toda a vida ele foi jornalista. Ele participou do jornal, foi um dos redatores do jornal A Tribuna, do jornal A Gazeta, foi diretor superintendente do jornal Folha do Litoral e coordenador geral da Rádio Educadora de Parnaíba, a emissora de rádio mais antiga do Piauí e a segunda do Nordeste. Então essa convivência familiar, essa raiz familiar me endereçou de logo para os caminhos da política, do jornalismo e, por conseguinte, da cultura, né? Porque meu pai, ele foi o primeiro secretário, fundador da Secretaria de Cultura da cidade de Parnaíba, na década de 80. Então, aquele ambiente muito cultural, jornalístico, me fez, com o maior prazer, me encaminhar pela estrada do jornalismo. Comecei aos 13 anos assinando uma coluna esportiva no jornal Folha do Litoral, e foi um jornal que era um jornal político, e na época pertencia ao grupo político liderado pelo ex-governador Alberto Silva e pelo ex-prefeito Dr. João Silva. Em seguida, Paulo, eu assumi um cargo na Cultural, em 1992. Eu fui nomeado... Já adulto, exatamente. Eu fui nomeado diretor do Espaço Cultural Porto das Barcas. Mas no caminho jornalístico também, voltando aqui, eu queria dizer que eu também participei da fundação do jornal A Libertação, juntamente com meu pai, no dia 23 de abril de 1983. Era um jornal independente, político e noticioso, e que tinha como lema, antes morrer lutando, a viver sem uma causa. Então este jornal, ele foi o último jornal do Brasil a circular no sistema artesanal. Ainda era no sistema artesanal,
no tipo, no quadrado, em toda aquela, na forma que ele linha. era confeccionado. Inclusive era interessante que ele era confeccionado letrinha por letrinha, que a gente chamava. E Não é à depois, toa que é chamado artesanal. e depois de formado, tinha que distribuir para fazer uma nova matéria. Então, aí o que acontecia? Quando você ia compor, a gente chamava compor, com o componidor, que é o nome da peça, você fazia de cabeça para baixo, porque você escreve da esquerda para a direita, né? E lá não, você tinha que compor o texto da esquerda, da direita para a esquerda, para poder, quando fosse para a máquina impressora, ainda naquele sistema manual, trifásico, ela quando batia no papel, ela batia certinho na folha. Ela tinha que ir ao contrário, para poder bater certo. Até para poder ficar no posicionamento certo, para as pessoas poderem ler. Exatamente. Então, foi aqui, inclusive, Paulo, eu gostaria de fazer aqui uma observação, que foi o jornal foi fazendo a revisão, que foi tudo que eu aprendi na vida, e que o pouco que eu sei a respeito de jornalismo, de cultura, eu não aprendi, não foi nos colégios, em bons colégios, que meu pai me proporcionou eu estudar, não foi lá no curso de ciências contábeis, não foi nada disso. Eu devo ao jornal A Libertação. Literalmente foi colocando lá, ali a mão na massa, foi lá que eu aprendi como era feito toda a ler processo. E a escrever de verdade, você está entendendo? E que aquele aprendizado, aquela vida ali, o cotidiano, nunca me saiu da mente. Então era uma forma assim, muito rígida da gente corrigir, da gente... Não é como hoje, né, Paulo, que você escreve errado, o computador retifica, né? Não é isso? Então hoje você é diferente. Naquele tempo você tinha que saber escrever, certo? Sob pena do jornal passar um vexame, passar uma vergonha. É rigoroso, né? Você tinha que ter essa base de conhecimento da língua portuguesa para entregar um produto, né? Correto, né? Grafado de maneira Então correta. Esse jornal ele circulou de 1983 a 2004. Detalhe, a circulação dele ele era bissemanal, ele circulava com 8 páginas, 2 vezes por semana, toda quarta e todo sábado. Hoje, Paulo, a gente vê a dificuldade que nós temos aí, os poucos jornais impressos que ainda restam, a dificuldade que eles têm de circular uma vez por mês, né? E a gente entende bem os motivos que fazem com que essa periodicidade seja, vamos dizer assim, muito longa, muito demorada, né? A gente sabe, não vamos adentrar nisso aí. Agora, aproveitando que você está falando dessa questão do jornal impresso, na tua concepção, como é que você encara século XXI, 2026, com toda esse desuso, né? Essa obsolescência do jornal impresso? De que maneira você vê isso? Você que é um cara que praticamente nasceu dentro, né, de uma cultura jornalística, da produção, teu pai, enfim. E Paulo, olha, no tempo do nosso jornal impresso, A Libertação, e depois eu vou entrar também no Piauí e outros que nós ajudamos a fundar aqui. Veja bem, o jornal A Libertação, ele era um sistema em que, para você fazer, quando eram publicados aqueles textos históricos, tudo bem, podia aguardar uma semana, 2 dias. Agora, as notícias é como, não pode ser como hoje. Eu entendi. Uma notícia da agora, de hoje de manhã, agora já... Eles tinham que ser muito já tá velha, agora à tarde já está... Você está entendendo? Entendi. Então era uma outra... Uma pergunta importante, o jornal, no caso do teu pai, ele era disponibilizado nas regiões circunvizinhas? Ele tinha sucursal, né, era representante, ele tinha em Teresina, em Fortaleza, em Recife, no Rio, e em São Paulo e em Brasília. Caramba. Nós mandávamos. Então quer dizer que durante todo esse tempo que o jornal esteve ativo, essas sucursais também funcionaram? Perfeitamente. Que legal. Mas eu não sabia disso. O grande valor, Paulo, que o Jornal da Parnaíba tinha para Brasília, para São Paulo, para o Rio,
era porque eram os parnaibanos que moravam lá, que ficavam naquela ansiedade do jornal chegar. E que de alguma forma ajudava a fortalecer o jornal. Queria saber as notícias da Parnaíba, as novidades, você está entendendo? Isso aí era uma das coisas também que tinham um valor imenso e que nos dava um prazer e uma honra muito grande de poder editar o jornal. Então as pessoas recebiam pelo correio, quer dizer, hoje, um jornal desse não tem a menor condição, porque se você for fazer de manhã, à tarde a notícia já está antiga, e ainda ia colocar no correio, quer dizer, bote o quê? Mais 2, 3 dias para chegar lá. Aí sem falar que a gente, no mundo que a gente vive da velocidade, no sentido mais amplo da palavra, né, a gente se recorre aos meios digitais, né, os PDFs. Exatamente. Etc. Então, hoje é muito fácil. Então, foi que eu fiz quando eu comecei a pressentir, a observar e a ver essa mudança radical por conta do advento da internet, do efeito digital de tudo, né? Eu pensei assim, Paulo, se tudo que você queria de Vitor Hugo, do padre Antônio Tomás, tudo que você quiser e quer, tem na internet. Mas não é tudo sobre Parnaíba que tem na internet, não. Então, daí a minha preocupação de, desde cedo, já começar a fazer o meu acervo. Tive sorte, porque eu já peguei um acervo já um pouco acelerado, pronto, do meu pai, exatamente. Então, durante toda a minha vida, eu tive uma preocupação muito grande de selecionar, catalogar e guardar o que era de Parnaíba. Daí, hoje, você é testemunha de um trabalho de divulgação muito grande da Parnaíba. E você pode observar que agora a gente publica um fato histórico de Parnaíba da década de 20. Bem aqui nós estamos colocando dado de 90, que para o efeito de ano, foi bem aí, mas não é assim, vão 30 anos. Você está entendendo? Inclusive, eu até queria aproveitar, já que você falou desse material riquíssimo que você tanto preserva, acredito eu que você já deve ter pensado nisso, mais cedo ou mais tarde, ou mais cedo mesmo, você já tem que começar a pensar em digitalizar esse material. Com certeza. Porque, infelizmente, a gente sabe que, por exemplo, no caso de livros, eles se deterioram. Exatamente. E é muito dispendioso para estar conservando esse material. E, Paulo, eu já tenho perdido muita coisa por conta do próprio celular não suportar você está entendendo? Tanto arquivo. Eu já perdi muita coisa. Agora, eu não perco totalmente, 100%, porque tudo aquilo que eu jogo para os meus arquivos, eu tiro de um livro, eu tiro de um jornal. Eu tenho toda a coleção do jornal Piauí, eu tenho toda a coleção do jornal Bem Bem, que é outro jornal magnífico. Excelente. Eu tenho a coleção do jornal A Libertação, eu tenho alguns jornais diversos, antigos da Parnaíba, e, em resumo, eu devo ter no meu acervo cerca de 5.500 jornais de números outros. Não são, por exemplo, não é o mesmo exemplar, 100 exemplares do mesmo, não. São 5.500 números diferentes de jornais, edições diferentes de jornais. Eu até queria saber de ti, aproveitando aqui, né, falando para o público, né, que vai nos assistir mais tarde, né, de manhã, de noite, enfim, se você permitir, a gente pode fazer uma matéria lá. Cara, pronto, olha, Paulo, eu estou aproveitando aqui o seu programa aqui para dizer que tudo que for para divulgar, para fazer valer a grandeza e a história da nossa Parnaíba, pode contar comigo. Uma coisa... com a maior boa vontade, eu não quero nada, eu quero apenas que a nossa história, ela permaneça viva. Não, e esse é um dos propósitos, na verdade o maior propósito desse programa é exatamente esse, é trazer aqui pessoas como você, né, para a gente disponibilizar para o nosso público, saber quem são as pessoas que fazem arte, cultura, enfim, né, das mais diversas manifestações na cidade de Parnaíba, e no caso você que não poderia ficar de fora, né, porque eu sei desse material que você tem, que é muito rico, e da sua própria trajetória, que é importante para a cidade de Parnaíba, né, obviamente. Então, voltando aqui, né, você lá, ainda com 13 anos, juntamente com teu pai e tal, e aí, logo mais tarde, você já ingressa para a cultura. Em 2004, o meu pai faleceu por
quis o destino que ele falecesse no dia do meu aniversário. Foi no dia 24 de novembro de 2004. E no mesmo dia, bom, meu pai faleceu às 4 horas, no horário desse, 16 horas, do dia 24 de novembro de 2004. Pela manhã, 2004 tinha sido um ano eleitoral, em que foi o pleito que elegeu o Dr. Zé Hamilton, prefeito de Parnaíba. Na gestão dele. Então ele estava preparando o secretariado dele. Então foi o que aconteceu, ele esteve lá em casa de manhã, ele não me convidou diretamente, comunicou ao meu pai parte do grupo político que eu iria ser o secretário de cultura dele. Aí o que Você já tinha o quê? 20 e poucos anos? Já tinha mais ou menos, tinha 30 anos, 40 anos. Então, para você, eu estou falando isso aqui para você chegar a ver como é que a força que as coisas têm, né, quando elas precisam acontecer. Ele esteve lá convidando, não, comunicando a meu pai já estava na fase final de uma doença muito grave, né, de um CA que ele teve, e meu pai já estava no período terminal. Então ele teve, o Dr. Zé Hamilton teve de manhã lá em casa e comunicou a ele. Meu pai ficou, não podia se gesticular, nem falar muito por causa da estrutura física, já estava debilitado. Bem. E meu pai, aí foi o que aconteceu. Quando foi 4 horas da tarde, ele faleceu. Quer dizer, ele faleceu sabendo que eu ia exercer o cargo que ele fundou e que ele foi o primeiro secretário de cultura aqui em Parnaíba. Certo? Aí foi que eu fiz, eu deixei o jornal, circulei o jornal até o dia 31 de dezembro, porque no dia 1º de janeiro eu iria assumir a Secretaria de Cultura. Sim. Aí foi que eu fiz, bem, eu vou encerrar aqui as atividades do Jornal Libertação, porque era um jornal quase que político, não era um jornal Mas nesse cultural. período aí que tu decidiu encerrar a produção do jornal, tu já sentia essa dificuldade dessa obsolescência? Então, exatamente. Da questão do jornal impresso? Exatamente. Isso já estava acontecendo? Já estava. Isso aí foi um dos motivos que me incentivou obviamente que juntou, né, com o falecimento do seu pai. Aí quando proposta de exatamente. Aí quando eu assumi a Secretaria de Cultura, eu comecei a dizer assim, agora chegou um momento já de nós criarmos um jornal genuinamente cultural e que passar já num novo sistema já num sistema moderno, procurando se atualizar com uma abordagem diferente. Aí quis o destino que eu conhecesse o Daniel Ciarlinho. Sim. Não sei se você conhece o Daniel. Não conheço pessoalmente. Daniel, eu tenho o Daniel como um dos homens, um dos parnaibanos mais competentes. Primo do Cláudio. Então eu tive o destino, me cruzou meu caminho com o do Daniel e com o do Cláudio, que foram os fundadores do jornal O Piagui. Então eu, como secretário, já com a caneta na mão, aí ficou tudo mais fácil. Aí foi fundado o jornal Piagui, sob o comando do Daniel e do Cláudio, e com a nossa participação também. Bem menor, porque eles eram os editores e eu apenas ajudava a participar. Porque eu queria que a cidade tivesse um órgão que me ajudasse a administrar a cultura dessa cidade, passasse a divulgar a nossa história, passasse a promover, junto com o meu trabalho à frente da Secretaria de Cultura, a cultura e a grandeza histórica da cidade de Parnaíba. E foi o que aconteceu. Olha, Paulo, eu tenho o jornal Piagui, o Piagui, né, que é o nome indígena, o Piagui. É uma variante do Piauí. Nome antigo, dado pelos indígenas, né, pelos indígenas ao estado do Piauí. Então, o que foi que aconteceu? O jornal foi um dos grandes jornais culturais do Piauí. Eu concordo. Ao lado do Bem, ao lado de todos os outros. Sem desmerecer os outros que vieram, né, antes, né? Mas que realmente o Piagui é um jornal que merece, né, respeito, credibilidade. Com certeza. Pelo propósito, né, pela forma que ele foi concebido e a maneira que eles conseguiram introduzir o jornal, ainda que já naquele processo de dificuldade
de imprimir, das pessoas lerem, né? Exatamente. Mas que também foi bem longevo, né? Foi bem. Aí o jornal teve essas últimas edições sob o comando do Cláudio sozinho, porque o Daniel teve que seguir sua vida profissional, né, na universidade, como professor, fazer seus pós-graduação, mestrado, doutorado, e o Cláudio continuou ainda com essa bandeira por muito tempo ainda. Mas só que o Cláudio também encerrou o Piauí e deu entrada no Piauí Poético. Né? Revista Piauí Poético. Outro projeto do Cláudio após... Inclusive agora, por coincidência, esse ano, ele está encerrando as atividades com a revista, não sei se você sabe. Estou aqui falando para o público. Não sabia. É assim, feliz. Tem algum outro projeto? Ele disse que por enquanto não, porque eu converso com ele quase que diariamente no WhatsApp, né? A gente é amigo, pode se dizer assim. Mas ele já, inclusive, ele já deixou claro que vai encerrar as atividades com a revista Piauí Poético. E agora, acho que daqui a 2 meses, ele vai lançar 2 edições especiais de encerramento. Aí não tem mais nenhum outro projeto. Pelo menos por enquanto. Quer dizer, a falta de apoio, eu não queria entrar nesse mérito, né? Sim, infelizmente, falta de apoio, se você quiser comentar a respeito disso, fica à vontade. Não, eu não queria porque eu iria fugir. Entendi. Do seu intuito, do seu intuito, do seu propósito. Causar muita polêmica. Eu ia levar para o lado político. Né? Você vê que quando eu fui secretário de Cultura aqui, o Piauí aqui estava em pleno. Você está entendendo? Tinha uma quantidade o SESC, de exemplares. E eu com a era gratuito. E eu no poder, eu estando no poder, eu tinha influência para conseguir vários outros apoiadores, né? Como o SESC, que foi um grande patrocinador, fortes, né? E várias outras empresas aqui de Parnaíba, que eu consegui apoio para o jornal Piauí, graças pela amizade, claro, que nós temos, mas também por força do cargo que nós exercíamos. As pessoas percebiam, notavam, viu na gente aquela força, aquele sangue parnaibano correr nas veias, e todo mundo participava. Arlindo, me permita fazer uma pergunta impertinente, até um pouco. Sim, fica à vontade. Você, nesse período que você passou na Secretaria de Cultura, inclusive foi mais de uma vez, né, que você foi secretário. 4 vezes. 4 vezes, né, inclusive. Qual foi a maior dificuldade que você sentiu no sentido de colocar em prática projetos que Parnaíba tanto necessita, que eu não sei se você, obviamente você não tem a mesma visão que eu, mas eu acredito que em alguns pontos sim, e você sabe que Parnaíba, infelizmente, ainda tem certos, vamos dizer assim, mecanismos, certos projetos, certas ideias que ainda estão engessadas. Você atribui isso a quê? E se você acha que isso algum dia vai mudar? Olha, eu tive a sorte de contar com o apoio incondicional como secretário de Cultura do prefeito, o Dr. Zé Hamilton. Ele nos deu total apoio. Então, o que acontece é o seguinte, Paulo. Hoje, a cultura, lamentavelmente, é uma pena eu dizer isso, ela se limita somente a Carnaval, ao São João, que depois eu vou falar do São João, que foi nós que demos dignidade para o São João. Deve falar. Foi Carnaval, São João, Natal e Réveillon. A cultura da Parnaíba não é mais nada. Eles esqueceram todas as outras manifestações. Você não vê um incentivo para as artes cênicas, você não vê um incentivo para a arte visual, não vê nada. Você está entendendo? Olha, quando nós fomos secretário, Paulo, nós trouxemos aqui para Parnaíba uma apresentação de um concerto, um piano de cauda branca, de Arthur Moreira Lima. Não sei se você participou. Não participei. Em mais ou menos em 2008, ele fez uma apresentação lá em frente, naquela época era o Ideal Center, hoje é a Praça do Amor, não é isso? Foi um negócio, aberto. Quem assistiu nunca mais vai esquecer, né? Quer dizer, um concerto de piano ao ar livre, aqui em Parnaíba. Quando vai acontecer outro? Outro gênero também, o teatro. Olhe, Paulo, aqui em Parnaíba, a Praça Manduladinho, que foi nós que demos esse nome, quer dizer, nós não, um vereador, mas a pedido nosso, entendi, que a praça foi porque eu não vi nenhuma homenagem a esse, que foi um dos grandes heróis. Isso aí foi em que indígenas. Ano? Exatamente. Em 2000
2007. 2007. É. Iniciou aquele projeto da Praça Livre. Exatamente. Aí depois nós vamos entrar, porque é projeto esse que deu muito certo. Exatamente. Inclusive é um dos pontos, vamos dizer assim, da cidade de Parnaíba. Exatamente. Parnaíba assistiu de graça o grupo Galpão, um dos maiores grupos de teatro de arena da América Latina, de Belo Horizonte. Inclusive, quando ele se apresentou em Parnaíba, o grupo Galpão, no mês seguinte, ele foi participar de um festival lá em Paris e conquistou, e ganhou o festival. Só para você ver. Quer dizer, ninguém vê mais nada, né, Paulo? Então eu não queria entrar muito nesse mérito, porque aí eu vou ter que me alterar como parnaibano apaixonado que eu sou. E eu não quero ferir ninguém politicamente. Claro, né? E a gente não tem realmente esse propósito, né? A ideia aqui é só a gente trazer à tona. É importante a gente trazer à tona algumas discussões que são necessárias. Agora, é importante. O Parnaíba não tem mais secretaria, né, de cultura. É importante que o secretário também tenha o apoio do prefeito. Porque o secretário sozinho sem o apoio do prefeito, ele não faz nada. Você está entendendo? Teoricamente então, seria o ideal. Nós fizemos, olha, Paulo, eu não queria entrar aqui porque depois em detalhe, mas eu sou obrigado porque é cultura, né? Entendi. Olha, eu lançava anualmente o calendário cultural de Parnaíba. Em janeiro você sabia o que ia acontecer durante o ano todo. Ou seja, já era algo já previamente. E aparecia outras coisas, apareciam, mas a gente alterava, a gente colocava. Você está entendendo? Então são coisas que eu não quero entrar em detalhe para não deixar transparecer que seja comentários políticos, né? Claro, então, eu prefiro não. E nem é bom que a gente caminhe por esse lado aí, não. Obviamente que não. Arlindo, essa sua pluralidade, né? Caminhou pelo lado da política, do esporte, inclusive, né, que eu nem sabia. Eu fui secretário de esporte, inclusive a gente comentava até, foi os melhores momentos que o surf viveu em Parnaíba, na Pedra do Sal, os campeonatos com premiação, tiveram boas premiações que nós dávamos. E no esporte... Eu lembro, alguns até cheguei a acompanhar, na época que eu tocava em uma banda local, eu cheguei até a participar de alguns, e realmente eles eram muito frequentes. Né? Porque isso é importante, né? Ter essa frequência para meio que habituar as pessoas a cultuarem aqueles eventos que estão sendo ali promovidos, acontecendo. E como secretário de esporte, Paulo, eu gostaria, entre inúmeras coisas que nós realizamos, eu gostaria de fazer aqui a observação de duas coisas. Primeiro, nós realizamos os únicos Jogos Olímpicos Estudantis da história da Parnaíba, comemorativo aos 40 anos dos tradicionais Jogos Estudantis Parnaibanos. Foram Jogos Paralímpicos? Não, foram somente daqui, mas com atividades olímpicas, ping-pong, maratona, vários esportes. A gente estendeu. E também foi quando nós estivemos à frente da Secretaria de Esporte de Parnaíba, que foi a última vez que o nosso Tubarão foi campeão piauiense. De lá para cá, eu era secretário de esporte do prefeito Florentino Neto, e o prefeito Florentino Neto foi o último administrador campeão piauiense, que o Parnaíba foi campeão piauiense. Então, de lá para cá, e hoje, hoje aí mexe que a Parnaíba é uma paixão, o Parnaíba e o Tubarão é uma paixão nossa, né? Aí nós vemos hoje na situação em que se encontra. É lamentável, né? É porque acho que deveria já estar em outro nível. Né? As pessoas têm que entender, dado continuidade a todo esse processo que não é só política que se faz com dinheiro, não. O esporte também, o futebol também se faz com dinheiro. Claro. Eu só queria fazer essa observação. Você está coberto de razão. Arlindo, desses caminhos que você trilhou, né, no universo da política, do esporte, da cultura principalmente, né, que eu te conheci, né, envolvido com a cultura, né, dessas secretarias que você teve a oportunidade de trabalhar, de exercer, quais delas você mais se identificou, assim, quais delas tu acha que vai, assim, dizer para ti mesmo daqui a um tempo, poxa, isso aqui foi o que eu fiz de melhor naquela área? Olha, Paulo, foi, sem sombra de dúvida, foi a Secretaria de Cultura. Para você ter uma ideia, ainda hoje, tem pessoas aqui na cidade que não me chamam pelo nome, chamam pelo secretário. Dada a passagem histórica que nós tivemos. Não me chama de Arlindo.
secretário, por onde a gente passa, você está entendendo? E você sempre foi um cara muito acessível. Pois é, e popular, simples e humilde. Nada me faz subir a cabeça. Você tá entendendo? Nada. É um mérito seu. Eu queria ganhar na loteria esportiva para me ver se eu ia mudar. Eu queria esse desafio. Você entendeu? Porque não existe nada que agora, lembrando o grande poeta, que diz que nada que desafia deixa de transformar, né? Então quer dizer que nesse período todo que você exerceu como secretário de Cultura, que você acabou de falar que foi a secretaria que você mais se identificou, que você mais, vamos dizer assim, se sentiu que fez algo de bom, né? Você acha que daqui para frente, na tua opinião, né, lógico, sem desmerecer e sem desrespeitar ninguém, tu acha que ainda pode acontecer algo de melhor para Parnaíba no âmbito da cultura? Olha, existe essa perspectiva. Eu acho que o primeiro passo para que a cultura da Parnaíba volte a fazer valer a nossa grandeza histórica é a recriação da própria Secretaria de Cultura, que não existe. Mas não é tudo. Precisa-se de um secretário que tenha amor, que tenha paixão pela cultura, pelo que faz. Você está entendendo? Que seja um apaixonado por cultura. Não queira fazer do cargo um trampolim, nem político, nem financeiro. Você está entendendo? Essas perguntas, elas são necessárias que sejam feitas, principalmente para você que esteve lá dentro, né, durante um tempo considerável, para a gente poder fazer mesmo, vamos dizer assim, um balanço, uma análise de como anda a Parnaíba no âmbito da cultura, né? Porque a gente sabe que Parnaíba, né, historicamente falando, é uma cidade muito rica, né, em todos os aspectos, né? Olha, Paulo, se eu for dizer aqui tantas grandezas da nossa Parnaíba, o grande poeta, o grande parnaibano, autor, o primeiro autor da letra do hino nacional brasileiro foi o parnaibano, Ovidio Saraiva. Você está entendendo? O fundador do Touring Clube do Rio de Janeiro, o maior clube de turismo da América Latina, foi um parnaibano. E por aí segue a lista. Neves. Por aí segue a lista. Você for dizer aqui vários grandes nomes parnaibanos que disputaram nacional e até internacionalmente. Perfeitamente. Você está entendendo? E esse é um dado tão importante a gente deixar aqui, né, para o mundo, né, que muita gente ainda não se ligou, né, nessa importância desses nomes, nesses valores. Agora, se for, eu atribuo o grande pivô, tem que ser o poder público. O poder público tem que... Olha, Paulo, o povo gosta de cultura, o povo gosta do que é bom. Agora, você tem que proporcionar. Você está entendendo? Você tem que proporcionar. Eventos esses, da quais você, inclusive, esteve envolvido e promoveu, eles precisam ser frequentes para que as pessoas se habituem a frequentar esses eventos. Ou seja, você vai fazer um evento, vamos supor, vai trazer um pianista, né? Vamos dar um exemplo aqui, hipoteticamente. Aí tu traz o cara no começo do ano, aí tu vai trazer 2 anos depois. As pessoas esquecem, entendeu? Eu sempre defendi essa ideia, até porque assim, eu nunca fui produtor de eventos, mas eu sempre estive envolvido com eventos, com pessoas que produziam, que promovem eventos. E, modestamente falando, eu tenho um certo conhecimento de como essa coisa deve funcionar, entendeu? Até pelos os contatos que eu tive com pessoas, né, das secretarias, enfim, né? Eu acho que Parnaíba também falta muito disso. Por exemplo, só para a gente encerrar esse assunto e passar para o próximo assunto, só para complementar aqui a tua fala, por exemplo, nós temos também um outro espaço muito rico e muito importante para a nossa cidade, que é o Calçadão Cultural, né? O Calçadão Cultural, eu posso até estar falando bobagem aqui, mas eu vou continuar falando isso. Não só o Calçadão, mas a própria cidade de Parnaíba tem condições de sobra de sediar um evento aos moldes do Festival de Inverno do Pedro II. Eu fico me perguntando, cara, eu já estou com 50 anos de idade, por que Parnaíba não cedia e não promove um evento desse tipo, cara? Não me diga que é falta de dinheiro, que eu não acredito nisso. Entendeu? Perfeitamente. Sabe? Não me diga. Trouxeram aquela vez, eu acho que foi o Jorge Vecilo, né? Fizeram, né? Maravilha, legal. Mas tem que continuar, cara. Não adianta fazer 1 ano e 2, 3 anos depois sem fazer, entendeu? Agora também, viu, Paulo? Não é só o secretário que tem que ser um amante da cultura, que circule na sua veia o sangue da Parnaíba. O prefeito também.
ele também tem que ter aquela sensibilidade de entender que o que nós temos de mais valioso na cidade de Parnaíba é o nosso povo. E a grande vaidade do nosso povo é a nossa história. Você está entendendo? E é um povo acolhedor, né, cara? Apesar de, assim, a gente sabe, né, que infelizmente ainda existe um índice de analfabetismo considerável, né? Isso é generalizado no Brasil e tal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que isso não desmerece os parnaibanos. Parnaíba é realmente uma cidade, né, que tem muito valor no sentido mais amplo da palavra, né? Como você mesmo citou e deu exemplo, a própria população, as pessoas são muito acolhedoras, são simples, recebem todo mundo, né, de uma forma amável, agradável, enfim. Mas vamos aqui dar continuidade. Eu fiz questão aqui de enumerar algumas perguntas, obviamente que a gente não vai ter condição de fazer todas, né, mas vamos pegar aqui as principais, né. Vamos voltar aqui e falar do jornal A Libertação, né. Você até já falou um pouco dele, mas eu queria te dizer o seguinte, perguntar o seguinte: a partir de que momento surgiu na tua cabeça essa ideia, não, agora eu vou trabalhar na área de cultura? Teve um incentivo direto do teu pai ou foi uma coisa que surgiu ali naturalmente? Com certeza, 100% dele, porque ele, Paulo, ele quando ele tinha um acervo dentro de casa muito bom, então aquele acervo já me estimulava, me abria os olhos. Já foi meio que te conduzindo para trabalhar não só naquela área, mas expandir, né? Me abriu os olhos. E também, quando ele me colocou no jornal, meu pai era um homem muito inteligente, quando ele me colocou no jornal, para você ter uma ideia, a minha carteira de trabalho foi assinada quando eu tinha 16 anos de idade. O que foi que meu pai fez? Assinou para poder eu já ter responsabilidade, um compromisso, não levar a minha função de revisor de jornal na força da minha juventude, jornal, né? Na força da minha juventude, só. Entendi. Você está entendendo? Então aquilo ali, ele exigia o cumprimento de horário e das minhas atribuições no jornal. Ele exigia, conferia, acompanhava e agia com rigor quando eu errava. Ou seja, ele sempre teve essa preocupação de conduzir não somente como um filho, mas para a vida profissional. Com certeza. É porque ele sempre queria um filho que seguisse aquela estrada que ele percorreu durante toda a vida. Você está entendendo? Porque foi uma vida pautada em 3 coisas: no jornalismo, na cultura e na política, que é justamente esse caminho mais ou menos que nós trilhamos na vida. Você está entendendo? Arlindo, a gente já falou aqui, né, um pouco da sua atuação, né, na área do turismo, do esporte, da cultura. Eu queria que você falasse aqui para o nosso público, né, que vai nos assistir a qualquer momento, na tua concepção, na tua opinião, a nível de Parnaíba, depois de todas essas secretarias que você exerceu, você acha que Parnaíba ainda tem um futuro promissor no sentido com mais amplo da palavra? Parnaíba é uma cidade invicta, você está entendendo? Agora que leve, coloque a nossa cultura, a nossa história, que seja uma bandeira que esteja sempre hasteada, você está entendendo? Seja uma bandeira que esteja sempre desfraudada e levando longe. Fala no sentido de enaltecer mesmo. Enaltecer e de trabalhar, e de se dedicar. Uma dedicação. Compreendo. Você está entendendo? Eu tenho muito medo, Paulo, de aquelas divulgações que eu faço nas redes sociais que você acompanha sobre a história da Parnaíba. Você não sabe a alegria que eu sinto quando alguém... eu conheço umas 3, 4 pessoas, quer dizer, tem mais, mas que já me disseram que guarda, arquiva tudo aquilo que eu posto. Claro. E aquilo para mim é uma alegria, porque eu estou vendo que eu não sou o último dos moicanos, não é isso? Que tem mais que vai ter, que não vai deixar que não vai deixar a história morrer, né? Compreendo. Porque a história da Parnaíba, ela é muito bonita, você está entendendo? É uma história. Parnaíba é berço de intelectuais, é aquilo que eu já lhe disse. Parnaíba tem um cajueiro de Humberto de Campos.
tão gente não decantado consegue- o próprio Humberto de A Campos gente no nem livro consegue Memórias. numerar que são tantos valores, né? Exatamente. Tantos Vem valores. aqui, tá aqui um hotel. Nesse hotel aí já teve Marechal Lott, já se hospedou Juscelino Kubitschek, Exatamente. já teve, eu tenho uma foto com o Raul Seixas, eu tinha 10, 12 anos. Não, de eu idade. sei que você tem Tá muita entendendo? coisa rica em termos de acervo, eu sei. Até porque a gente participa né, dos mesmos grupos e tal. Arlindo, a gente praticamente já falou, não vou dizer tudo, mas quase tudo que nós tínhamos que falar aqui durante esse bate-papo, essa entrevista, né? Eu queria te fazer uma pergunta até um pouco pessoal. Certo. Você costuma, nas suas andanças aí pela cidade e tal, tu costuma observar o que poderia mudar, o que ainda não mudou? Tu tem essa percepção mais Eu analítica, tenho, assim, eu das tenho, coisas, da eu cidade? tenho a sensibilidade cultural com efeito político-administrativo. Né? Eu tenho a impressão que se amanhã, né, porque o amanhã a Deus pertence, tudo pode acontecer. Amanhã, de repente, a gente se candidata aí a algum cargo aí, o povo vota. Mas isso ainda está ainda na Tá, tua porque cabeça. eu vejo. Rapaz, eu tenho um problema, Paulo, que é interessante. Quando eu viajo, eu fico comparando as coisas belas e históricas e grandes. A Que poderia grandeza. ter aqui. Aí, quando eu vejo que não, que a nossa é melhor, eu mesmo converso comigo mesmo. Parnaíba, você está entendendo? Mas É isso que Mas precisa. mas, Arlindo, desculpa te interromper, mas verdade seja dita. Parnaíba melhorou muita coisa, né? A gente também tem que ser sincero. Pô, não, Melhorou muita coisa, né? melhorou. Parnaíba, A gente debateu lá atrás, né? Aquelas Foi, discussões e tal exatamente. que são necessárias, mas a gente, né, convenhamos, a gente tem que admitir que Parnaíba, com certeza. né, deu uma evolução considerável. Principalmente nos últimos 10 anos, né? Bens e serviços, tem pontos muito bonitos aqui em Parnaíba. Inclusive, eu costumo dizer para amigos meus que moram em outros estados, inclusive fora do Brasil, cara, voltem a morar em Parnaíba, porque Parnaíba é uma cidade muito boa ainda de se morar. Né? Exatamente. A gente tem no nosso quintal praias belíssimas, né, relativamente virgens ainda. Olha, Paulo, Parnaíba é a única cidade. Você mexe no meu sentimento parnaibana, eu me empolgo, sabe? Fique à vontade. Parnaíba é a única cidade do mundo que tem delta, que tem rio, Mangue, que tem mar, que tem lagoa. Você tá entendendo? Carnaubal. Você tá entendendo? Não tem. Não tem outra cidade que tenha tudo isso. Eu concordo plenamente. Ela é muito, Temos a Lagoa muito Urbana, plural, né? uma lagoa urbana, que é a Lagoa do Bebedouro, linda. Eu moro lá, eu sou do Bebedouro. Você tá entendendo? É muito plural na cidade. Eu acho, viu, o Arlindo, que de fato que falta mesmo, né? A gente já falou lá atrás, só para fechar aqui, é só mesmo mais boa vontade mesmo. Né? A boa vontade política que a gente chama, né? Entendeu? Que a gente observa que, infelizmente, né, a política está muito atrelada só à questão do benefício próprio, né? Infelizmente, né, cara, é muito triste. A gente nem vai adentrar nisso, que porque aí vai mexer não na vale seara, a pena e foge. vai mexer no que está quieto, né? E não vale a pena, e primeiro que foge do nosso contexto aqui, do nosso propósito. Mas, Arlindo, em relação à escrita, você escreve algo? Você já lançou algum livro? Eu tenho, Paulo, eu já tenho muita coisa guardada, que eu acredito que já dê pelo menos, no mínimo, 2 livros. Mas não lançou nada? Não tenho nada lançado. Mas qual seria o gênero? Seria memórias. Né? Memórias. Exatamente. Seria um livro de memórias. Ser diferente, né, cara? Com o material que você tem, né? Uma espécie assim do fatos e fotos históricos. Pretende resgatar algo do teu pai lá? Não, tudo. Eu tenho o próprio jornal. Não, digo no sentido dos próprios feitos dele. Exatamente. Ele era membro. Ele foi membro da Academia Parnaibana de Letras. Foi membro da cadeira, o primeiro ocupante da cadeira número 20. Ele chegou a lançar livros também? Obviamente sim. Não, ele lançou para poder. O único livro que ele lançou foi o de elogio ao patrono dele, quando ele tomou posse da academia. Entendi. E o patrono da cadeira é o Berilo Neves. Você tá entendendo? Um paraibano ilustre, tão esquecido pela cidade, que se eu for dizer aqui o valor que ele tem, todo mundo vai. Você tá entendendo? Então quer dizer que tá em andamento esse teu projeto de lançar um livro? Tá, tranquilo. Em qualquer momento aí, qualquer hora. Entendeu? Mas ele já foi iniciado? Não, eu tenho já tem previsão? Ele tá chegando já a um ponto em que é só pegar
e montar. Entendi. Ele não tem mais o que escrever, não tem mais nada. Porque você sabe que um livro não é fácil. Um livro tem a ficha, tem todo umas exigências para ser um livro, né? E dependendo do próprio escritor, chega a ser um processo até lento, né? Exatamente. Porque muitas das vezes o escritor é muito exigente, inclusive você já falou que para mim off, né? Foi. Que é o cara eu tenho esse defeito, eu sou muito cumpridor de horário e muito perfeccionista. Mas isso é bom, cara, isso é bom. Lógico, com uma certa moderação, obviamente, né? E isso é bom, né? Essa preocupação em entregar o melhor e ficar ali verificando se vai ser aquilo mesmo e tal, né? Já tem uma data aí, acho que esse ano sai? Não, esse ano não. Mas qualquer hora a gente, agora que nós temos 59 anos, dá tempo, vamos viver mais uns dias aí. Legal. Você está entendendo? E com certeza nós iremos publicar um livro aqui de memórias, registrando fatos que aconteceram na nossa cidade e que nós não vamos deixar o tempo apagar. Eu até me arriscaria em dizer que vai ser uma obra assim, com uma quantidade de páginas consideráveis. Exatamente. Né? Porque é muito material, é muita coisa para ser falada e documentada. Exatamente. Então isso aí é uma coisa que vai ficar para a posteridade, para que não deixemos na nossa história o nosso valor e no tempo, né? Na voragem do tempo, né? Legal. Arlindo, eu queria que você falasse um pouco agora das suas impressões. A gente já até falou um pouco disso, mas agora vai ser uma pergunta um pouco diferente. Você falar das suas impressões em relação à arte como um todo na cidade de Parnaíba no século XXI, em 2026. O que você destacaria no universo artístico em geral? Boi, fotografia e tal. O que você apontaria e diz assim, poxa, isso aqui tá muito bom, isso aqui realmente nos representa e tal. E Paulo, nós temos aqui uma arma poderosa de cultura na cidade de Parnaíba, que é o Teatro Saraiva. Você tá entendendo? Se não fosse a coragem, eu digo a coragem, a luta que o Joaquim Saraiva, o dono do teatro, empreende, faz valer, e a vida dele está ali dentro. Então precisa de incentivo, de apoio, ele fica lutando sozinho. Então você acha que o Saraiva não é eterno, né? Não é eterno. Então claro amanhã. Não. Então você acha que no caso do Teatro Saraiva, né, especificamente falando, você acha que esse nicho, essa área, ela deve ser mais valorizada no sentido mais amplo da palavra, no sentido de perpetuar? Eu é porque sou um sonhador, mas ali tinha que ser, a prefeitura tinha que comprar aquele teatro para ser o teatro municipal, ser um teatro público, porque ali é um teatro privado, né? Entendi. O menino tá todo, acho que tudo que o nosso querido Saraiva ganhou na vida, lutando, trabalhando, foi investido tá ali dentro. Realmente, eu concordo plenamente com o que você está falando, inclusive eu acompanhei um pouco vamos dizer assim, do nascimento daquele teatro. Eu cheguei até a participar de algumas reuniões que lá tiveram. E com relação às festas juninas, né, o Bumba Meu Boi Quadrilha, e Paulo, quando nós assumimos a Secretaria de Cultura em 2004, você sabe onde é que aconteciam os foguetes de Parnaíba? Lá no meio da rua, ali na esplanada da estação. Você lembra? Então foi quando eu cheguei para o doutor Zé Hamilton, prefeito da cidade, e disse: olha, doutor Zé Hamilton, nós temos que dar dignidade às nossas festas juninas. Precisamos de um local adequado para que possa acontecer as festas juninas, para poder dar uma... Aí ele ouviu e disse: tá bom, eu vou analisar, vou estudar, depois eu lhe digo. Aí quando foi um belo dia, a Secretaria de Cultura funcionava, Paulo, ali na esquina da Praça Manduladinho. Sim. Bem na curva. Sim. E eu vi, aí o carro parou, o carro preto parou, aí o Zé, o motorista, desceu, o homem tá te chamando aqui. Você entra aqui? Aí só fez a curva assim, era só mato. Eu lembro. Só mato na Praça Manduladinho. Só mato, da altura. Aí disse assim: vai ser bem aqui.
Aqui é que nós vamos marcar a história com o ele disse para mim, aqui que nós vamos marcar a história com os foguetes de Parnaíba. Aí tá aí hoje, já tá, quer dizer, já merece um local maior, porque já tá uma praça tão bonita, tão resumida, né? A primeira edição desses foguetes lá foi em que ano exatamente? 2006, olha, não, eu acho 2007. Que os foguetes mesmo, da grandeza que se encontra hoje, fomos nós a partir de 2005, 2006, mas já existia. Eu lembro o próprio doutor Danilo Melo, né, o grande intelectual, o ilustre parnaibano, que eu tenho uma maior admiração, já fazia quando ele foi secretário de Cultura na década de 90, parece que ele fazia lá na Concha Acústica. Ou seja, o evento em si ele já existiu. Todos os prefeitos faziam. Só que, como você pontuou, né? Ainda de forma, vamos dizer assim, o divisor da água, melhor, né? Antes e depois da gente como secretário de Cultura. Eu compreendo. E diga-se de passagem, esse evento é um evento que enaltece a cidade e divulga a cidade. Com certeza. Para o mundo. Eu lembro até que foi feito, acho que, não sei se foi um DVD, foi um documentário, foi lançado há um tempo atrás, não foi isso? Olha, Paulo, o que eu recebia de visitas ilustres aqui. Eu recebi aqui o Laurentino Gomes, ele veio assistir. Eu mandei para ele assistir, veio. O que veio de pessoas ilustres, pessoas empresários, pessoas ligadas à cultura, essas pessoas vieram aqui assistir quando eu era... Você precisava ver, porque eu divulgava, você está entendendo? Eu espalhava. Eu tinha todos os contatos também. Né? A internet já estava em pleno vapor, né? Divulgar para essas pessoas importantes, exatamente. Pessoas essas que valorizam, que podem, vamos dizer assim, somar para poder exatamente. Expandir. Eu realizei também o festival regional Piauí, Ceará e Maranhão, de quadrilhas e Bumba Meu Boi. A premiação, quando nós encontramos, a premiação era... E Paulo, quando nós divulgamos a nova premiação dos foguetes da Parnaíba, todo mundo dizia que a gente estava ficando doido. Por quê? Por que nós colocamos uma premiação digna dos grupos? Porque eu via de perto, eu acompanhei, eu sei o valor, a despesa, o trabalho que dá você organizar uma quadrilha. É muita despesa você organizar o Bumba Meu Boi. E eu ainda acho essa premiação ainda muito pouco. Você conheceu de perto essa necessidade. Com certeza, eu ia nos barracões das escolas de samba, eu ia lá dos grupos de quadrilha, de Bumba Meu Boi, eu visitava. Quando faltava 20 dias para começar o foguete, toda noite eu saía visitando tudinho. Então quer dizer que esses eventos nos quais você falou aqui, né, agora há pouco, você destacaria, né, como vamos dizer assim, cartões postais da cidade. Exatamente. Alguns, né? Eu destacaria, além das belezas naturais, né? Você tá entendendo? Olha, Paulo, o que tem de pessoas que vêm em Parnaíba e se impressionam com o Porto das Barcas, nós temos o Museu do Mar. Belíssimo. Um ponto turístico, depois cultural. Dessa reforma que teve lá, valorizou bastante. Né? Já era bonito, ficou maravilhoso. Olha, tem pessoas que acham parecido até o Porto das Barcas com Paraty, né, no Rio de Janeiro. Tem uma semelhança, né? Então tem todo esse centro histórico aqui da Parnaíba, aqui, todo tombado em âmbito federal, pelo IFAM. Basta que eu lhe diga, Paulo, que para que a cidade participe do Parque Cidades Históricas, né, que são verbas que vêm para poder você reformar, para você... Entendi. Tem que ter pelo menos um bem na cidade tombado pelo IFAM. Para que essa verba seja... Parnaíba tem conjuntos. Tem aqui o conjunto do portuário aqui do Porto das Barcas, tem um conjunto Praça da Graça, Praça Santo Antônio, Estação Ferroviária. Verdade. Tudo isso você aí. Tocou num assunto importante e me instigou que eu te faço uma outra pergunta. Nessa parte, no que diz respeito a esses imóveis, que boa parte deles são tombados, que a gente sabe que infelizmente estão em estados deploráveis. No teu entendimento, ainda que tu não esteja ainda
pelo menos por enquanto, em alguma secretaria dessa, o que tu acha que pode ser feito em relação a isso? Paulo, eu acho que a gente, inclusive, está aqui próximo de vários, né, desses prédios que estão nesse. Eu acho que falta o poder público chamar os proprietários, porque também, Paulo, você tem que levar em conta que tem proprietários de bens tombados aqui que não tem condição financeira de poder reformar e tal. Então eu acho que o poder público tem uma realidade muito, tem que tomar a iniciativa de chamar esses proprietários e encontrar uma forma para poder... Agora sim, infelizmente a gente sabe que isso não é um problema unicamente da cidade, né, do Parnaíba. Exatamente. É uma coisa quase que generalizada, por exemplo, Recife, que é uma cidade também que tem vários imóveis tombados que também estão passando por problemas semelhantes a esse que a gente está aqui debatendo. Infelizmente. Então quer dizer que você apontaria como, vamos dizer assim, pelo menos para tentar resolver. Pois é, chamaria e para ver qual era o problema. Olha, vamos encontrar aqui uma fórmula que fazer uma parceria do município. Eu vou te falar uma coisa aqui, abertamente, um sonho, tá? Já que a gente está falando desses imóveis e tal. É até assim, utópico da minha parte. Esse complexo de Porto das Barcas, ele deveria ser todo otimizado até lá no Baixo do Zé, toda aquela obra. Aí é o conjunto, entendeu? Para o IPHAN, o IPHAN oficialmente chama aí de conjunto portuário, que é toda essa área. Esse é o termo usado. Tombado e âmbito federal. Porque você sabe que lá onde era o café no ponto, na esquina, que era do Joca, sei lá, de lá para lá é tudo deteriorado. Exatamente. E é uma tristeza, cara. Porque o turista chega no Porto das Barcas e fica maravilhado. Aí quando ele olha para a esquerda, ele fica triste, entendeu? E eu acho também que o poder público também devia tomar a iniciativa de ir atrás e trazer investidores, né? Que também seria uma solução. Ver qual era o incentivo que daria, qual era... O que eu penso, viu, Arlindo, só para a gente encerrar esse assunto, para passar aqui para outra pergunta, para a gente já caminhar para o final aqui da nossa entrevista. Eu acho o seguinte, que, por exemplo, eu observo ali prédios que eu também comparo, por exemplo, com outros estados que, apesar de eu não ter estado lá, mas eu tenho muitos contatos com gente que produz, que faz evento em várias capitais do Brasil. Cara, e tem espaços que os caras olham assim para esse espaço, cara, vamos transformar agora isso aqui numa galeria. Os caras otimizam os espaços, é isso que eu sinto falta em Parnaíba, entendeu? Exatamente. Eu sei que você aqui apresentou algumas soluções, entendeu? Inclusive fica aqui, né, o nosso, através desse debate que a gente está tendo aqui, que para quem for nos assistir, alguém que esteja ligado ao poder público, por favor, que se sensibilizem, vamos, né, pegar esses locais, né, que podem e devem ser otimizados, valorizados, para engrandecer mais ainda a nossa cidade, não é isso? Perfeitamente. Nós somos, Paulo, nós somos também o primeiro secretário, nós somos o fundador e primeiro secretário da Secretaria Municipal do Trabalho. Pioneiros. Nós passamos somente um ano, mas nesse um ano aconteceram tantas coisas, eu gostaria de citar aqui as duas principais. Fique à vontade. Nós criamos o Conselho Municipal do Trabalho. E nós fizemos... Lembra ano? Lembro, 2010. E também nós promovemos o lançamento da primeira revista do Trabalhador Parnaibano. Essa revista do Trabalhador Parnaibano Paulo, ela tinha o volume 1, até coloquei volume 1, na doce ilusão de que fosse dado continuidade. Compreendo. O que seria esse projeto aí? Era mostrar o valor e a grandeza da nossa história para quem quisesse aqui investir, ou para quem daqui fosse atrás e levando aquilo ali como um cartão de visita. E também tinha vários e outros itens na revista que era de interesse público. Por exemplo, o cadastro de desempregados da cidade, de empregados, para poder servir de parâmetro para os setores responsáveis, você está entendendo? Para ver uma iniciativa, tomar uma iniciativa, uma coisa, para poder ajudar no aumento, né, na diminuição de desemprego em Parnaíba, né? Esse trabalho ainda é desenvolvido na atualidade? Não. Eu acho que... E, inclusive, essa revista, quando
o grupo, parece que foi o grupo Açaí, ou foi o grupo, acho que foi o Açaí. O dono veio receber aqui uma homenagem aqui na Casa Grande, e eu entreguei a revista, ele olhou assim, ele me pediu mais 10 exemplares. Queria dar para 10 empresários, amigos dele, para absorver, para ver se avaliar. Ele ficou tão encantado com a revista que levou, pediu mais 10 exemplares para dar para amigos, empreendedores, empresários. São Paulo, do Rio. Tá entendendo? Aí são coisas que também que a inteligência resolve, né? Eu acho que a inteligência tem que ser usada para o bem, né? Arlindo, depois de todas essas suas andanças aí nesses caminhos da quais a gente já comentou aqui, já abordou, já discutiu, política, turismo, esporte, cultura, você se sente realizado ou tem algo mais que você disse para si mesmo, cara, agora falta isso aqui nessa área? Paulo, no contexto parnaibano, no sentido de ajudar a cidade. A única coisa que me preocupa, Paulo, são as intenções dos setores, né? Ou seja, a gente vê, parece que as coisas só funcionam para o lado de promoção política ou financeira, né? Compreendo. Você está entendendo? Eu estou falando aqui de uma forma que eu possa menos atingir quem quer que seja. Você entendeu, né? Então eu vejo que todo mundo só se preocupa com o próprio umbigo, né? Enquanto isso aí acontecer, a coisa vai ficar do jeito que está aí ainda por muito tempo. Você está entendendo? Então tem que pensar na cidade, na grandeza da cidade. Parnaíba é uma cidade... Olhe, Paulo, eu não conheço uma pessoa que diga que veio aqui, conheceu Parnaíba e não gostou. Você conhece? Desconheço. Pelo contrário, quem vem que tem faz questão de fazer a propaganda. Embora daqui, que morre de vontade de voltar agora. Exatamente. Nós somos testemunhas disso. Exatamente. Entendeu? Inclusive tem um amigo que já está morando em Milão, acho que há 5 anos mais ou menos. Ele disse que, cara, a meta dele é trabalhar, juntar dinheiro e voltar mais. Por aí você tira, né? Quantas pessoas adoram esse local, né? Lógico que nós temos outros lugares bem legais no nosso estado, né? Mas a gente sabe também que o nosso estado também tem um problema muito sério da questão dessas cidades que são mais afastadas, por exemplo, do nosso litoral, né? Que tem um problema de descaso e tal, da qual não cabe a gente estar debatendo aqui. Mas, Arlindo, eu queria agora que você finalizasse o programa falando em algo que você acha que seja importante, pessoal, da sua pessoa, enquanto secretário de várias secretarias na quais a gente já comentou aqui, que você já exerceu, uma mensagem para a cidade de Parnaíba. Afinal de contas, você foi um homem público, continua sendo, né? Está prestes aí a lançar esse livro, que inclusive me deixou muito curioso, que eu sei que vai ser uma obra riquíssima, não tenho dúvida disso. Eu queria que você finalizasse deixando aí uma fala sua, um pensamento seu, da sua pessoa, voltado também para a cidade. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer aqui o seu gentil convite para estarmos aqui nessa histórica tarde aqui no gabinete de leitura aqui sob a coordenação do nosso amigo Dr. Manuel Domingos, e para poder não fazer um encerramento que tem uma conotação política, eu vou fazer aqui um encerramento com pura conotação sentimental e de amor à nossa cidade. Eu lembraria aqui o grande, que eu já falei aqui por umas 2 vezes, Berilo Neves, parnaibano, quando ele, em 1920, ele morrendo de saudade, numa noite chuvosa lá no Rio de Janeiro, morrendo de saudade da Parnaíba, querer vir embora, tudo, ele fez uma das mais belas crônicas que eu já li de amor à nossa Parnaíba, e que ele inicia dizendo: Parnaíba é a grande paisagem sentimental da minha vida. Tudo nela me fala ao espírito, desde a sua
igreja matriz, onde aprendi a rezar, até o seu velho cemitério, onde aprendi a crer na eternidade. Ele guarda os restos mais profundos, ele guarda os restos mortais de meu pai, a parte mais profunda do meu coração, e é nelas que adejo como sombras flutuantes as figuras vaporosas dos meus primeiros sonhos. Muito obrigado.